irmãos, a paz do Senhor para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Desejo que todos estejam bem, de saúde, que haja paz, que haja alegria nos seus corações, a alegria da salvação. A vida no mundo não está muito alegre, não. Nós não temos muitos motivos para sorrir com relação à vida do mundo. A nossa alegria vem de cima. A nossa alegria é pela salvação da nossa alma, é pela operação misericordiosa da parte de Deus para conosco, o cuidado que Ele tem para conosco, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós, o quanto nos guarda, o quanto nos abençoa e nos sustenta. É daí que deriva a nossa alegria. É a alegria que deriva da salvação em Jesus Cristo. Todo salvo precisa ter a alegria do Espírito Santo em si. Se não está alegre, alguma coisa precisa ser consertada. Podem compreender isso? Amém. Deus é maravilhoso. Então eu vou ler um texto bíblico para depois meditarmos nele, mas após a leitura, obviamente, fazer uma oração, nos colocando nas mãos do Senhor. Nós continuamos em Mateus, onde temos lido ultimamente. A última leitura que lemos foi sobre a cura de 2 endemoniados gadarenos. Hoje vamos falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Capítulo 9 de Mateus, vamos ler apenas os 7 primeiros versículos, que dizem assim: Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Compreendemos? Façamos então uma oração. Querido Deus e amado Pai, nos voltamos a Ti, Senhor, em oração mais uma vez no dia de hoje, agradecidos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, agradecidos pelo cuidado que tens para conosco. Por isso, Senhor, louvamos o Teu santo nome, engrandecemos o Teu nome sobre todos os nomes. Pai querido, temos lido a Tua palavra e desejamos, Senhor, meditar nela, fazer uma reflexão
Enfim, Senhor, Tu sabes qual a finalidade, qual a intenção, Senhor. Chegar aos corações dos Teus filhos, não apenas confortando, mas edificando, consolando, orientando, meu Pai. Não com minha sabedoria, obviamente, mas pela unção do Teu Espírito Santo, Pai, que eu peço venha agora sobre todos nós. Não apenas o pregador, mas principalmente e também para aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Senhor, se conosco, abençoa-nos e dirige-nos com Teu Espírito Santo. Te pedimos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nós estamos lendo alguns textos depois do Sermão do Monte, do qual andamos falando algumas vezes, e chegamos aqui a este assunto muito importante. Muitas curas na palavra de Deus são citadas, principalmente no Novo Testamento, onde Cristo andou pregando e curando, libertando. E aqui uma passagem que nos traz algumas lições, todas importantes, obviamente. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar. Ele estava atravessando o mar da Galileia, foi para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Onde Jesus chegava, almas sequiosas se aproximavam dele. Preste bem atenção nisso. Almas sequiosas. Hoje ainda há milhares e milhares, eu diria até muito mais do que naquela época, porque hoje o crescimento demográfico é de milhares. O mundo parece que tem 7 bilhões de pessoas. Então, muito mais almas sequiosas estão por aí, carecendo de Cristo, precisando de Cristo. Mas é preciso que alguém as leve. Interessante isso. Veja bem, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Uma pessoa doente não tem muita iniciativa, às vezes, para ir, principalmente um paralítico, para ir procurar o médico. É necessário que alguém leve. Você, meu irmão, minha irmã, eu também, o nosso dever é levar pessoas a Cristo. Não é salvar, nós não salvamos. A salvação vem de Cristo pela fé. Porque Cristo já foi à cruz do Calvário por nós. Veja bem, Cristo já fez o seu trabalho. Cristo já fez a obra e a fez completa. No dia em que ele entregou o seu Espírito a Deus, ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Está consumado, está feito. Jesus já fez o que tinha que fazer. Nós não estamos fazendo bem a nossa parte. A nossa parte é convidar pessoas, trazer pessoas a Cristo. Não se preocupe com o que vai acontecer, porque Cristo sabe o que vai fazer. Preocupe-se em trazer pessoas a Cristo, assim como esses levaram. E diz assim: e eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Repare que ali o que chamou a atenção em matéria de fé foi das pessoas que levaram. E eu repito, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você é um homem de fé, é uma mulher de fé, convide pessoas para conhecer a Cristo. Apresente pessoas a Cristo, ou apresente Cristo às pessoas, quando você estiver evangelizando,
conversando, fale de Cristo para as pessoas, mas convide para ouvir a voz de Cristo através das mensagens, não importa quem vai pregar. Se vai pregar a palavra de Deus, é bem quisto, faça isso. Bom, mas vamos ver o que aconteceu. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Você sabe que o melhor tratamento, o tratamento mais importante que um ser humano precisa, que é o tratamento que leva realmente à verdadeira cura, é o perdão de pecados. Não é curar uma erisipela, não é curar uma dor no joelho ou nas costas, na coluna. Claro que isso também tem cura, mas quero dizer que não é isso que importa mais, não. O que importa é a cura da alma. O que importa é o perdão dos pecados. Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas os escribas, diz o versículo 3, mas os escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Irmãos, quando Jesus se recebe aqui aos escribas, ele está intrinsecamente se referindo aos fariseus, porque a tribo dos fariseus era formada principalmente por escribas. Os saduceus não, os saduceus era a aristocracia, eram famílias ricas ligadas ao sumo sacerdote, ligadas ao sacerdócio. Entre os saduceus haviam muitos sacerdotes e até sumos sacerdotes. Já entre os fariseus era uma classe um pouquinho mais baixa, eram os escribas. A palavra escriba tem o mesmo sentido de escrevente. Você sabe o que é um escrevente de polícia? É aquele que anota tudo que é dito lá na hora do depoimento. O escrevente, o escrivão. O escriba é que escrevia, anotava tudo o que acontecia no templo. E eles eram conhecedores da palavra de Deus. Mas, obviamente, Jesus Cristo aqui estava falando dos fariseus. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando, ou seja, ele está deturpando a vontade e a palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, olha só, Jesus tinha esse poder. Jesus, que sempre foi Deus, despiu-se vamos dizer assim, da glória de Deus e veio ao mundo como homem, nasceu como homem. Era um homem? Era. Na sua essência, ele era Deus. Mas ali estava o homem. Então Jesus, por ele, conhecendo os seus pensamentos, os pensamentos dele, e isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. Deus conhece os nossos pensamentos. Aquilo que você pensa de bom ou de ruim, saiba que é do conhecimento de Deus. O diabo não conhece os nossos pensamentos. O diabo consegue, sim, injetar em nós pensamentos dele, mas ele não conhece os nossos pensamentos. Então, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário ao que é correto, ao que é certo, ao que é digno, ao que é respeitoso, ao que é decente, ao que é educado, ao que é, enfim, vamos dizer assim, inspirado por Deus, é mal. É mal. O mundo é mal. E quem é mal, maquina o mal. Quem é mal com U, mal, maquina o mal com L, mal.
Pode compreender isso? Por que estão pensando mal em seus corações? Pois o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Entenda isso? A verdadeira cura espiritual vem de Deus, não pode vir do maligno. As curas que as pessoas têm através da intervenção maligna são temporárias, não duram, não prevalecem. Pode compreender isso? A verdadeira cura vem de Deus. Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Agora, preste atenção numa coisa que ele vai dizer aqui. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Se este homem, que era Jesus, está imbuído, e estava, obviamente, imbuído do Espírito Santo de Deus, ele tinha, sim, poder para perdoar pecados. Ele, na sua essência, era Deus, ali estava na qualidade de homem, mas não um homem simples qualquer, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você não pode imaginar as virtudes de ser cheio do Espírito Santo de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus agrada a Deus, louva a Deus, Deus lhe dá poder, Deus o honra com conhecimentos que outros não têm. Isso é importante. Então veja bem, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Olha que coisa maravilhosa. Então disse ao paralítico, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Tanto quanto ele disse antes, os teus pecados são perdoados, não é? Coragem, filho, os teus pecados são perdoados. Tanto quanto ele disse agora, pegue o seu leito e ande, ambos envolvem o perdão de pecados e a consequente cura física. Podem compreender isto? E o homem se levantou e voltou para casa. Recebeu a porção dele. Agora preste atenção no último versículo, isso é muito importante. No último versículo ele diz assim, vendo isto, as multidões possuídas de grande temor. Você está vendo? Porque Jesus curou tanta gente, deu vida até aos mortos, ressuscitou mortos, curou enfermos de todo tipo, de toda espécie. Estava gerando temor no seio da humanidade. Pode compreender isso? Jesus estava gerando, inserindo temor àqueles que assistiam a essas coisas. Este era um procedimento necessário no início do Evangelho. Jesus estava mostrando que o reino de Deus chegou à terra, como havia dito João Batista. O reino de Deus chegou. O reino de Deus sempre existiu. Mas preste bem atenção, a partir de Jesus Cristo, o reino de Deus se fazia presente entre os homens. E se faz presente. Mas a humanidade tão perversa, tão arredia de Deus, tem perdido o temor a Deus. Vocês veem
o que existe por aí, as mortes, os crimes, enfim. Olha, é difícil até enumerar. Mas saiba de uma coisa, todos estão envolvidos, a começar pelas autoridades. E eu digo isso com todo o respeito. Não estou citando pessoas em particular, porque eu não sei quem são. Mas tenho plena certeza, dada por Deus, que as autoridades estão envolvidas em tudo isso. Estão por trás de tudo isso. Pode compreender isso? Porque são, de certa forma, os governantes. Não estou falando apenas do governo, do prefeito, do presidente da República. Não, estou dizendo das autoridades em geral. As autoridades em geral, com raras exceções, são usadas para fazer o que é errado, para propiciar o que é errado. Veja as leis que eles fazem só para proteger bandidos. Bom, mas isso é outro departamento, isso é política e nós não vamos entrar nessa área. Uma coisa que eu quero que você saiba. Vendo isto, as multidões possuídas de grande temor deram glória a Deus. Só quem tem temor a Deus dá glórias a Deus. Pode compreender isso? Rende glórias a Deus. Ah, mas tem tantos hinos agora, o pessoal vive louvando a Deus pelas ruas, outras religiões cantam também louvores a Deus, sim. Render glórias, render louvor é uma coisa. Você pode, de uma forma até hipócrita, se for o caso, louvar. Agora, render glórias a Deus, glorificar a Deus, é algo intrínseco até na nossa maneira de viver. A nossa vida precisa ser um render de glórias a Deus. Praticar atos, viver uma vida que quem nos perceba diga, olha, glórias a Deus por esse homem ou por essa mulher. Pode compreender isto? Pois bem, vendo isto, as multidões possuídas de grande temor deram glórias a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Leia na sua Bíblia aí, versículo 8, que não diz ao homem. Olha só, deram glórias a Deus que tinha dado autoridade aos homens. Qualquer homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da autoridade divina, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem autoridade para isso, em conformidade com a sua palavra. Mas ele mesmo reconhece que essa autoridade não é própria, não é dele, é de Deus. É de Deus. Por isso expressamos nas nossas orações de fé, em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é o pastor fulano, não é o pastor ciclano que cura, que faz o que acontece. Não, é Deus. Homens usados por Deus. Homens cuja a vida rende glórias a Deus. Então, queridos, façamos então agora uma oração, finalizando, para a honra e glória do Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar da Tua Palavra, por essa oportunidade de estar com os Teus filhos, Senhor. Abençoa cada um deles, ó Pai. Seja, Senhor, abençoador nas suas vidas em todos os sentidos, econômico, na paz, na alegria, em todas as condições, Senhor. Dá saúde, principalmente. Sara, liberta, perdoa e abençoa.
em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus, e que o teu amor, a comunhão com o teu Santo Espírito, esteja sobre cada um dos teus filhos agora, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém.